Quando uma equipe científica abriu uma fenda no gelo antigo, ninguém imaginou o que estava escondido ali. Foi então que algo inesperado apareceu. Vestígios de uma criatura que não caminhava pela Terra há milhares de anos. Que segredo o permafrost havia preservado por tanto tempo? E como essa descoberta poderia mudar a forma como entendemos o passado? O vento soprava áspero sobre a planície gelada quando Mark ajustou a faixa do gorro sobre as orelhas e respirou fundo. A expedição não tinha nada de extraordinária, pelo menos não no papel. Ele e 2 colegas estavam ali para monitorar pequenas alterações no permafrost, parte de um programa científico sobre mudanças climáticas. Um trabalho metódico, repetitivo, quase silencioso. Mas para Mark, aquele campo aberto carregava algo que ia além dos relatórios e equipamentos. Cada passo sobre a neve compacta lembrava-lhe do pai. Quando era criança, ele costumava acompanhá-lo a museus de história natural, ouvindo histórias sobre animais da Era do Gelo. O pai nunca foi cientista, mas falava com um encantamento tão genuíno que parecia enxergar o passado como algo vivo. Mark crescera com aquela curiosidade e com uma promessa silenciosa de continuar olhando para o mundo com o mesmo respeito. Mas o pai não estava mais ali para ver onde ele chegara, e essa ausência fazia parte do que ele carregava consigo naquela paisagem branca. Os colegas caminhavam alguns metros à frente, conversando sobre medições. Mark ficou um pouco para trás, observando a superfície irregular do terreno. Nada parecia especialmente diferente naquele ponto, mas havia algo naquela encosta congelada que prendia seu olhar. Um recorte no gelo, quase discreto, como se uma camada inesperada tivesse sido exposta recentemente. Ele se aproximou devagar. Não era emoção de descoberta, era hesitação. Um sentimento entre curiosidade e cautela, como se parte dele quisesse avançar e outra preferisse deixar tudo quieto. O frio parecia mais pesado naquele instante. Ele passou os dedos pela borda da superfície clara, sem forçar nada, apenas tentando compreender o que estava diante de si. Por alguns segundos, ele permaneceu imóvel diante da fenda no gelo, observando suas linhas irregulares sob a luz fria do vale. Então respirou fundo e decidiu não ficar sozinho com aquela incerteza. Ele chamou os colegas. Richard, vem ver isso aqui. Os passos dos 2 cientistas se aproximaram devagar, afundando na neve fina. Eles não estavam empolgados, estavam atentos. Em campo, curiosidade sempre vinha acompanhada de cautela. Richard observou o local com olhar técnico. Pode ser só compactação, disse num tom neutro, ou alguma alteração superficial. Mark concordou com a cabeça, mas a sensação persistia. Não era intuição aventureira. Era algo mais simples, algo metodológico. Aquilo não estava igual ao restante do terreno. A equipe marcou o ponto com estaca e símbolo no GPS portátil. Ali não era lugar para improvisos, e todos sabiam. O protocolo vinha antes de qualquer impulso. Eles se afastaram um pouco, registrando as condições ao redor, anotando temperatura do solo, inclinação, profundidade estimada da camada. O trabalho continuou, mas para Mark, cada retorno visual àquela borda translúcida do gelo trazia à tona uma lembrança do pai. Uma tarde de muitos anos antes. O pai segurando um livro antigo, mostrando a imagem de um animal pré-histórico. Nem sempre o passado aparece de repente, ele dizia. Às vezes ele se revela devagar, como se esperasse que alguém estivesse pronto para enxergá-lo. Na época, era apenas uma frase bonita. Agora, parecia carregada de significado. Ele se afastou do grupo por alguns instantes, fingindo revisar anotações quando na verdade precisava de um breve silêncio. Não era saudade dolorosa, era aquela sensação discreta de presença que permanece mesmo quando alguém já não está ali. A ciência o havia ensinado a lidar com fatos, medições, margens de erro, mas algumas coisas não cabem em tabelas. Algumas coisas apenas permanecem. Richard voltou a falar,
apontando o bloco de dados no tablet. A temperatura do solo está mais baixa neste trecho do vale. Pode haver uma camada mais antiga exposta. Seria interessante voltar aqui amanhã com equipamento de sondagem. Mark concordou. Nenhuma decisão apressada. Ninguém tocaria profundamente no gelo naquele dia. Eles voltaram ao acampamento no final da tarde. O vento aumentara, soprando em rajadas que pareciam empurrar o mundo para trás. O céu estava cinza e pesado, mas havia algo sereno naquele ambiente, como se tudo existisse em ritmo próprio. Enquanto os outros organizavam materiais, Mark pegou o caderno de campo e releu as anotações. As palavras eram objetivas, mas o que ele sentia não cabia nelas. Aquele ponto do terreno não era só mais uma marca no mapa. Ele trazia consigo uma espécie de silêncio diferente, não ameaçador, não dramático, apenas profundo. Na tenda, enquanto jantavam em silêncio, Richard quebrou o clima. Você ficou pensativo lá no vale. Mark hesitou um segundo. Só me lembrou algumas coisas. O colega não insistiu. Havia respeito ali, e isso bastava. Na manhã seguinte, o céu estava mais claro, mas o frio era ainda mais intenso. Eles voltaram ao ponto marcado com o equipamento adequado. Sondas leves, sensores de vibração, ferramentas simples, nada invasivo. A ideia não era abrir nada, era compreender o que estava ali. A primeira análise indicou algo curioso. A densidade sob a superfície variava em um padrão incomum. Não era uniforme como um bloco de gelo recente. Havia descontinuidade entre camadas. Richard respirou fundo. Isso pode ser material antigo. Mark sentiu o coração acelerar, mas se manteve contido. Eles registraram cada leitura, cada linha, cada variação. Nada de suposições, nada de conclusões precipitadas. O som leve do equipamento parecia acompanhar as batidas do coração dele, e por um instante, a lembrança do pai surgiu novamente. Aquele modo paciente de observar o mundo, sem pressa de entender tudo de imediato. Ele sorriu de leve, discretamente, quase como quem agradece. A equipe fez pausas, avaliou o risco de instabilidade, calculou margens de segurança. Nenhum movimento brusco, nenhum avanço além do necessário. Cautela era respeito. Respeito pelo terreno, respeito pela história, respeito por aquilo, o que quer que fosse, que estava guardado ali havia tanto tempo. Ao final da tarde, a conclusão provisória era clara. Não mexemos hoje, disse Mark firme. Voltamos com reforço e autorização ampliada. Ninguém discordou. Eles sabiam que essa decisão era o caminho mais responsável. Enquanto se afastavam do local, Mark olhou para trás uma última vez. Não havia nada revelado ainda. Apenas uma superfície clara, silenciosa, guardando algo que ele não conseguia ver, mas conseguia sentir. Não como mistério, não como promessa, e sim como algo que pertencia ao tempo. Ele pensou no pai outra vez. Em como ele sempre dizia que algumas descobertas não acontecem diante de olhos ansiosos, e sim diante de mentes pacientes. Mark respirou fundo. Não havia pressa. Não havia busca por reconhecimento. Apenas a vontade sincera de compreender e de honrar aquilo que o passado, talvez, estivesse prestes a oferecer. Ali, naquela planície gelada, a tensão não vinha do medo, vinha do cuidado, da consciência de que estavam diante de algo frágil e raro, algo que talvez não mudasse o mundo. 2 dias depois, a equipe retornou ao ponto marcado com autorização ampliada e apoio técnico adicional. O vento havia diminuído e o vale parecia respirar devagar enquanto eles retomavam o trabalho. Nada de pressa, apenas continuidade. O instrumento de escaneamento começou a registrar curvas irregulares sob a superfície congelada, linhas que interrompiam o padrão natural do gelo, como se algo emergisse lentamente do interior das camadas. Richard franziu o senho. Isso não é típico de formação rochosa. A afirmação não vinha com euforia. Vinha com prudência. Mark sentiu o peito se apertar. A sensação não era de descoberta iminente. Era de responsabilidade. Eles recuaram alguns metros e repetiram a leitura a partir de outro ângulo. O resultado confirmou o mesmo traçado. As linhas internas sugeriam volume, estrutura,
algo que não fazia parte da camada natural do terreno. Um dos técnicos, observando os gráficos, falou baixinho. Pode ser matéria orgânica antiga. A frase ficou suspensa no ar. Ninguém respondeu imediatamente. Na ciência, palavras assim não criam explosão de alegria, criam silêncio, criam questionamento, criam medo de errar na interpretação. Mark respirou fundo. Ele sabia que poderia estar diante de qualquer coisa. Fragmentos de ossos fragmentados pelo tempo, restos deslocados por movimentos do gelo, ou simplesmente ilusão estrutural causada por pressão interna. Ninguém ali tinha permissão ou intenção de tratar o achado como sensacional. O gelo guardava histórias, e histórias mereciam respeito. As primeiras microaberturas de análise superficial foram realizadas de forma cuidadosa, quase cerimonial. O gelo respondia devagar, revelando tonalidades diferentes sob a luz. Nenhuma forma nitidamente reconhecível, nenhuma imagem clara, mas havia uma impressão de contorno, uma sugestão de algo que a mente tentava completar e não conseguia. Mark evitou projetar expectativas. Ele registrava, anotava, fotografava, respirava devagar. Em certos momentos, esquecia que estava escrevendo relatórios científicos e precisava lembrar-se de que ali não cabia emoção desmedida, mas observação. Mesmo assim, algo o atravessava. Um dos técnicos olhou para ele. Podemos prosseguir para uma segunda etapa? Mark demorou alguns segundos para responder. Ele pensou no pai. Pensou no cuidado que ele usava para contar histórias, nunca apressando o final, sempre deixando espaço para compreender o caminho. Só se mantivermos o protocolo máximo de preservação, respondeu com firmeza. Nada que comprometa a integridade estrutural. Todos concordaram. O ambiente parecia se estreitar ao redor deles. A temperatura da tarde caiu um pouco e um vento lento atravessou o vale, trazendo uma sensação de distância, como se o tempo estivesse passando por eles. Richard examinou a área preparada e falou num tom reflexivo. Seja o que for, está aqui há muito mais tempo do que nós. Ninguém ousou tratar aquilo como descoberta certa. Eles sabiam que estavam apenas à beira de uma resposta. E, paradoxalmente, essa borda era o lugar mais frágil. Foi quando Mark percebeu uma mudança sutil na própria postura. Ele não queria confirmar nada. Não queria que aquela possível revelação fosse apressada ou transformada em triunfo. Ele queria que ela fosse compreendida. Ele queria que ela fosse digna. Por alguns instantes, ele se afastou poucos passos e observou o cenário ao redor. O horizonte branco, o vento delicado, o som discreto dos equipamentos. Tudo parecia quieto demais para um momento tão carregado. E ainda assim, era o silêncio que fazia sentido. O pai teria gostado de estar ali. Não pela chance de ver algo raro, mas pela forma como Mark estava aprendendo a olhar. As leituras finais do dia foram coletadas, e o contorno interno ficou mais definido no relatório tridimensional. Nada explícito, nada conclusivo. Apenas uma pergunta que começava a ganhar forma. Richard guardou o equipamento e disse quase num sussurro: "Amanhã, talvez tenhamos um pouco mais de clareza." Mark assentiu. No fundo, sabia que a resposta não viria apenas do que encontrassem no gelo, mas da forma como escolheriam olhar para ele. E naquela noite, enquanto o vento tocava suavemente as paredes das tendas, teve a sensação de estar diante de algo maior do que uma descoberta. Um limite invisível entre o passado e o presente. Na manhã seguinte, o vale parecia suspenso por um instante. A equipe trabalhou em silêncio, revisando protocolos e conferindo instrumentos, como quem retoma um gesto iniciado no dia anterior. Sem pressa, com respeito. As camadas externas já estudadas davam segurança para avançar um pouco mais. Tudo era feito com cuidado, nada além do necessário. À medida que o gelo superficial era retirado de forma controlada, uma tonalidade diferente começou a surgir no interior da formação. Não era rocha, não era fragmento mineral, era algo distinto, antigo, silencioso, algo que enfim começava a se deixar ver. Richard se inclinou levemente, observando com atenção. "Estrutura óssea", disse, sem elevar a voz. As palavras não vieram acompanhadas de exaltação, vieram carregadas de sobriedade. Uma parte do contorno se tornou reconhecível aos poucos. Curvaturas compatíveis com costelas,
o traço sutil de uma caixa torácica parcialmente preservada no interior do permafrost. Não havia forma completa. Não havia corpo definido. Havia fragmentos do passado. Fragmentos suficientes para contar uma história. Um dos técnicos respirou fundo. Megafauna. Provavelmente felino de grande porte. Ninguém comemorou. Ninguém vibrou. Era um momento que exigia silêncio. Mark se aproximou devagar, mantendo distância segura, como se estivesse diante de algo que não lhe pertencia, e ao mesmo tempo o tocava profundamente. Ele não pensou em artigos, não pensou em citações acadêmicas, não pensou em reconhecimento. Ele pensou no pai, naquele livro antigo aberto sobre a mesa, na voz tranquila que descrevia animais que viveram em um mundo tão diferente, mas que, de algum modo, ainda respiravam na imaginação humana. Um especialista da equipe cruzou dados preliminares, comparando proporções, analisando traços estruturais visíveis. Depois de alguns minutos, falou com serenidade. Compatível com Panthera spelaea, leão das cavernas. O nome não ecoou como anúncio grandioso. Ele pousou no ambiente como um sussurro. Uma presença que já estava ali havia milhares de anos. Mark sentiu os olhos arderem. Não por choque, não por medo, mas pela dimensão do instante. Aquilo não era apenas um fóssil, era um vestígio de vida. Uma existência que percorreu o mesmo mundo. Antes de qualquer cidade, antes de qualquer fronteira, antes de qualquer nome. Ele pensou no pai dizendo que o passado não desaparece, apenas muda de forma. E naquele momento, Mark percebeu que algo se fechava dentro dele. Não um vazio, um ciclo. Ele não se aproximou para tocar. Não sentiu vontade de romper o limite técnico. Ficou ali, imóvel, permitindo-se sentir a humildade que aquele encontro exigia. Richard colocou a mão no ombro dele, um gesto discreto, sem palavras. A equipe registrou o local, documentou com extremo cuidado, assegurando que nada fosse deslocado sem estudo completo. Não havia pressa em revelar mais do que o necessário. A descoberta não precisava ser exibida. Ela precisava ser compreendida. Mark inclinou um pouco a cabeça e, por um instante, quase ouviu a voz do pai rindo baixo, como fazia quando se emocionava sem admitir. Ele sorriu. Um sorriso contido, grato, não pelo que havia encontrado no gelo, mas pelo que o gelo havia devolvido a ele. Um elo, não entre homem e glória, mas entre homem e tempo, entre filho e memória, entre ciência e humanidade. O vento soprou de leve, atravessando o vale como um aceno lento do passado. E naquele instante, ele entendeu que algumas descobertas não mudam o mundo exterior, mudam o lugar que ocupamos dentro dele. E isso, mais do que qualquer reconhecimento, era o que ele levaria consigo. Nas semanas seguintes, a área foi oficialmente isolada e registrada como sítio de interesse científico. Equipes especializadas chegaram com calma, não como invasores, mas como visitantes atentos diante de algo que vinha de muito antes deles. O trabalho passou a acontecer em ritmo paciente, quase reverente. Nada foi removido às pressas. Nada foi transformado em espetáculo. Cada fragmento exposto passou a ser estudado em seu próprio tempo. Mark acompanhava os relatórios à distância, participando das reuniões, revisões e comparações anatômicas. Ele sabia que seu papel ali não era o de protagonista, era o de parte de um processo maior, coletivo, contínuo, e isso lhe parecia justo. O fóssil revelava, pouco a pouco, não apenas a existência daquele leão das cavernas, mas também pistas sobre o ambiente em que vivera, os deslocamentos da megafauna, as camadas de gelo que haviam se formado e se recomposto ao longo de milhares de anos. Não era uma descoberta que gritava, era uma descoberta que permanecia. Uma tarde, enquanto caminhava sozinho pelo acampamento, ele parou próximo ao limite do vale. O vento estava leve e o horizonte branco se estendia como um silêncio longo. Ele pensou no pai novamente. Não com dor, mas com leveza. Lembrou-se das conversas tardias, das histórias contadas sem pressa, dos dias em que ele ainda não entendia o significado de olhar para o passado com respeito. Agora, entendia. E, curiosamente, não se sentia vitorioso. Sentia-se pequeno
e, de alguma forma, inteiro. Richard aproximou-se, caminhando devagar ao lado dele. Quando tudo isso for publicado, disse, seu nome vai estar lá. Mark sorriu de maneira tranquila. Não é isso que importa. Richard não respondeu. Não precisava, porque era verdade. Havia algo maior do que o registro acadêmico, algo maior do que o reconhecimento. Era o fato de que, durante um breve instante, duas existências tão distantes no tempo haviam se tocado, não fisicamente, mas em significado. Um animal que viveu em um mundo de gelo, um homem que aprendeu com o pai a respeitar aquilo que o mundo guarda, e entre eles, o tempo. Não como distância, mas como ponte. Antes de deixar o local, Mark olhou uma última vez na direção da encosta onde tudo começara. Ele não sentiu vontade de reviver o momento, nem de tentar restituí-lo. Sentiu apenas gratidão pelo acaso que o trouxera até ali, pela responsabilidade com que puderam agir, pela memória que agora fazia parte de algo maior do que ele. E naquele instante, Mark soube que algumas histórias não terminam. Elas apenas seguem em silêncio, no lugar onde o passado descansa e o presente aprende a escutar. Agora, imagine uma mulher parada diante de um cão idoso, em uma ala silenciosa do abrigo, o coração acelerando enquanto ela percebe que aquele olhar parece reconhecer algo do passado que ela tentou esquecer. Será que esse reencontro revela a verdade sobre o que realmente aconteceu anos atrás? O que a ligação entre os dois esconde? Quer descobrir o que aconteceu e sentir as emoções dessa nova história? Não perca o próximo vídeo do canal Amo Meu Patudo. Clique no vídeo que está aparecendo na sua tela e vem comigo. Grandes emoções vêm acompanhadas de grandes histórias. Até lá!